Olá, boa noite para você. São 7h01. O Jornal da Correio desta segunda-feira está no ar, ao vivo para todo o estado, na hora do jantar. E o primeiro dia da semana a gente já começa falando, claro, né, de chuva, porque desde sexta-feira que o tempo pegou todo mundo meio que de surpresa, né? Na madrugada de hoje teve relâmpago, teve trovão, até raio. Além de assustar muita gente, a chuva causou também alguns transtornos. E o alerta de chuva continua, viu? Mas quem vai trazer os detalhes para a gente e as informações ao vivo é a repórter Rafaele Leite. Boa noite para você, Rafaele. Oi, linda. Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo, né, que está em casa nessa segunda-feira, um pouco diferente, né? O paraibano, ele não está habituado com tanta chuva e não é só chuva não, viu? Como você bem frisou, é raio e vento. Por exemplo, onde nós estamos aqui, está ventando bastante, um frio gelado. Então, o pessoense não está habituado com isso. De ontem para hoje, muita água em vários pontos do estado, principalmente na faixa litorânea e na Grande João Pessoa. Hoje à tarde a chuva deu uma trégua, mas logo voltou e segue prometendo perdurar pelas próximas horas. Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele já renovou o alerta laranja, né, de perigo potencial de chuvas em João Pessoa e outros 13 municípios paraibanos. A expectativa é que as chuvas elas possam chegar a 100 milímetros por dia e os ventos a 60 quilômetros por hora. O alerta, né, nesses 13 municípios mais João Pessoa é até às 8 da manhã desta terça-feira. Então, se puder ficar em casa, a dica é que fique mesmo em casa. Vale lembrar que toda essa água, né, que caiu nas últimas horas, como sempre, causa transtorno, né? Infelizmente, a gente vê essa cena se repetir. Quando chove na capital, chover um pouquinho mais, é transtorno na Serra. Inclusive, o telespectador vai acompanhar, a partir de agora, imagens, né? Os registros de alagamentos em alguns pontos da capital, em alguns bairros, né? De chuva forte. O bairro do Cristo, por exemplo, tem registro, Esplanada, Gramame, Jardim Veneza. Tem, inclusive, aí o registro do momento em que um raio atinge a orla do Cabo Branco. Momento tenso, né? A gente, hoje pela manhã, acho que na madrugada mesmo, né? Muita gente acordou e foi logo para a rede social ver o que estava acontecendo. Muita gente ficou assustada, criança, animal, muita gente acordou e o assunto era esse hoje pela manhã. E diante, né, deste cenário, a semana começou um pouco agitada, turbulenta, e a repórter Glaucia Araújo, ela foi conferir um pouco dessa situação. Confira. No início da manhã, a chuva deu uma trégua, mas os transtornos provocados por ela ficaram em alguns pontos da cidade. Aqui no Cabo Branco, sem ter para onde escoar, a água ficou acumulada na pista, formando um rio. E como a rua só tem um sentido, os motoristas tiveram que arriscar, mesmo correndo o risco de ficar no caminho. Mas o problema foi resolvido logo, com a desobstrução das galerias. Já os sinais de trânsito demoraram para voltar ao normal. Na Avenida Beira Rio, este acendia as 3 cores e este outro ficou só no alerta. E isso aconteceu em 16 pontos da cidade. E na falta de sinalização, os agentes da CEMOB fizeram o trabalho para evitar acidentes. Já no Varadouro, Simone sabe que vai ter um prejuízo por causa do acúmulo d'água neste trecho próximo à CPTU. Não fui nem trabalhar hoje por conta disso, né? Tô indo agora. Porque hoje de manhã tava terrível. Não dava nem para ficar aqui no ponto de ônibus? De maneira alguma. Muita água mesmo. E não é só ela que vai ter que pagar a conta no final do mês com desconto pelo atraso. Os motoristas que passaram por aqui também vão gastar para comprar novas placas, porque muitas ficaram no local. Tudo resultado das fortes chuvas registradas na noite do domingo e na madrugada de segunda-feira. Estes vídeos mostram a situação no Valentina de Figueiredo. As ruas viraram rios por causa das galerias entupidas. Na principal do Valentina também ninguém passa não. Quem vem é de canoa, barco. Água é mato. Ei, menina, a Rua do Jarro não vem água normal não. Da Rua do Jarro, isso não é Rua do Jarro não, isso é Rua do Rio. Coragem e dinheiro, viu? E a mulher tem dinheiro e tem coragem. Cuida, galera. Tá assim, viu? Aqui tá assim, viu?
Entre Mangabeira e Valentina, viu? Mas este motociclista achou que ia conseguir passar e teve que voltar para casa empurrando a moto quebrada. A primeira vítima aí da perimetral aí, ó. Isso aqui é quase de frente do cowboy, quase. É água, viu? E é mesmo. Agora, Muita água, transtorno e prejuízo, né? Infelizmente. Mas apesar dos mais de 200 milímetros registrados, segundo a Defesa Civil, felizmente, não houve nenhuma ocorrência grave. De fato, muita chuva, né? 204,8 acumulados aí nas últimas 72 horas, 52,2 somente nas últimas 6 horas, ou seja, na noite de ontem para hoje. É um volume de água bastante considerável. E esse volume todo de água caiu em João Pessoa e, graças a Deus, nós não temos nenhum registro de ocorrência nessas comunidades ribeirinhas. As populações estão absolutamente tranquilas. E eu, como disse, muito feliz, tá certo? Porque o resultado é um resultado de um trabalho preventivo que nós temos feito ao longo do tempo, né? Ao longo desses meses todos, que tem trazido para nós essa felicidade toda. E como esse alerta de chuva continua valendo, né? Pelo menos aí pelas próximas horas, a gente ontem, essa madrugada, passou um susto grande. E aí eu tô aqui com o tenente do Corpo de Bombeiros, o Ricardo Leal. E aí muita gente tem dúvidas, né? Como proceder, o que fazer diante de um temporal como esse que pegou aí muita gente de surpresa. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. O ideal é que no momento de tempestade, né? As pessoas busquem ficar abrigadas em casa, evitem sair. Mas se por acaso for pego de surpresa, já se encontrar fora de casa e a tempestade começar, é ideal que procure um abrigo distante de árvores, de coberturas metálicas, de cercas metálicas, de preferência dentro de uma residência, né? Ou então, se estiver em um carro, é ideal que fique no carro, porque o carro se torna às vezes mais seguro do que a própria edificação. Muito se fala, né, em evitar usar o celular, mesmo que fora da tomada. Isso é mito ou não? O celular, ele é um aparelho eletrônico e, como tal, ele cria um campo eletromagnético ao seu redor, né? Mas esse campo ele é muito fraco, não é capaz de atrair um raio. Então a gente não tem casos de que o celular fora da tomada possa atrair um raio. Mas isso já se reverte caso o usuário esteja utilizando esse aparelho conectado ao carregador, né? Isso tem um risco grande de choque elétrico. Os eletrodomésticos, né? Uma preocupação também, porque tá tudo muito caro e aí deixa na tomada, fora da tomada. Eletrodoméstico, de modo geral, por estar conectado à rede elétrica, é ideal que se desligue para evitar um prejuízo, né? Um provável dano a esse eletro que é bem provável que isso aconteça, né? No momento de uma descarga. Com relação às luzes, é indicado apagar por algum risco de explosão? O risco... Pode haver realmente um risco, porque a luz também, como um aparelho eletrônico de modo geral, ele está conectado à energia elétrica. Mas entre apagar a luz e ficar no escuro e isso vir a gerar um possível acidente, de repente ali o morador escorregar, vir cair, algo desse tipo, é ideal que permaneça ligado, né? Mas caso esse morador já esteja dormindo, que permaneça ela desligada. Tenente, o risco de ir à janela, né? Ontem, por exemplo, tenho certeza que muita gente foi à janela, né? Ver o que estava acontecendo, pensando que se tratava de uma explosão ou mesmo bombas. Há risco? Sim, o ideal é que no momento da tempestade as pessoas permaneçam abrigadas em casa, distantes de portas e janelas, né? De varandas, permaneçam realmente no interior da casa e deixe para ver depois os vídeos, né? É ideal que não queira presenciar isso pessoalmente. No mais, se pudesse abrigar em casa, fique. Se não, tome muito cuidado. Isso, exatamente. Ok, tenente, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Linda, olha só, como eu disse, olha só, a chuva parece que aumentou um pouquinho mais agora. Os ventos continuam aqui, viu? Saindo daqui, eu espero ir para casa, porque tá muito bom, né, para se abrigar mesmo na cama da gente. E as pessoas, né, que infelizmente não podem fazer o mesmo, que tenham bastante cuidado. Volto com você. Tá certo então, Rafa. Obrigada pelas informações. Boa noite aí para você. Só reforçando, a Rafael estava falando que continua, né, o decreto aí com relação ao alerta de chuva feito pelo IMET. E aí eu trago para você aqui a lista das cidades. São 14 cidades. João Pessoa mais 13, né? A gente tem aí João Pessoa, Alhandra, Baía da Traição, também Bahia, Caporã, Cabedelo, Conde,
Lucena, Mamanguape, Marcação, Mataraca, Pitimbu, Rio Tinto e Santa Rita. São as cidades que continuam sob esse alerta de fortes chuvas nas próximas horas aqui na Paraíba.